Eu não olho investimento sem olhar estratégia. Qual o melhor investimento? Quer montar uma carteira de renda? O único cuidado... Está num momento muito interessante. A renda fixa está pagando juros elevados. A renda variável está depreciada, como geralmente ela sempre costuma estar no Brasil, mas com um cenário, um horizonte muito interessante para o Brasil, independentemente de resultado das eleições. O mercado financeiro prefere um pouco mais a continuidade, mas independentemente do que acontecer, ambos os governos que podem ser eleitos, Lula ou Bolsonaro, eles têm uma tendência à continuidade de projetos de infraestrutura, de negociações com acordos de longo prazo. Eu vejo uma tendência do mundo dos investimentos dar uma atenção especial para o Brasil. Então há uma tendência interessante para o Brasil ser a bola da vez em renda variável, principalmente puxada por commodities. O Brasil não está afetado por guerras, o Brasil está aumentando a produtividade no campo, tem reservas infinitas de minério lá em Carajás, enfim. Os grandes negócios brasileiros, até Petrobras, né? A gente fala, puxa, mas petróleo, será que não está fadado ao fracasso? Pô, a Petrobras é a maior investidora em energia eólica do Brasil. Então, o agro, né? Muito forte. O agro que é muito bom, muito pesado no exatamente. Brasil. Então a gente está com várias perspectivas muito interessantes. Então este é um momento muito interessante de montar uma carteira diversificada. Mas diversificada como? Eu não olho investimento sem olhar estratégia. Eu acho que essa é uma lacuna a ser preenchida no Brasil ainda. O brasileiro não tinha a menor ideia do que era investimento há 4 ou 5 anos atrás. Hoje nós temos 5 milhões de CPF, logo deve ser 6, todos muito jovens. A média das pessoas que estão entrando na bolsa são pessoas bem mais jovens do que era há 10 anos atrás. Os jovens têm um pecado. Eles procuram rentabilidade. Eles procuram resultado não rápido em termos de ter na mão, mas eles querem acertar logo a tacada. Pode ser de longo prazo, mas eu quero ter o ativo que vai me dar 10 vezes minha aplicação daqui a 5 anos. O problema do jovem é que ele não está percebendo que ele está entrando num vácuo de construção de riqueza, uma riqueza que ele pode não desfrutar nunca. Eu, nos meus 24 anos de carreira, dei muita consultoria para caras que... Eu tinha um caso emblemático, um cara que era colega de trabalho meu. Ele era professor quando eu era professor, e trabalhava na área de banco de investimentos, private banking, e ele decidiu se aposentar num dado momento, recebeu lá 14 milhões de reais, era muito naquela época, continua sendo muito hoje. Falou, cara, vou parar, não aguento o estresse, não aguento o risco, não aguento estar sempre na beira do abismo lidando com esse mercado volátil que a gente tem. Então ele estava se machucando com o mercado de renda variável. Esse cara voltou a dar aula depois de 3 anos de ter se aposentado. Por quê? Tomou uma pancada. Por mais que ele fosse expert no assunto, ele transformou 10 mil em 100 mil, 100 mil em 1 milhão, 1 milhão em 10 milhões, embolsou lá 14 e de repente, uma estratégia errada, perdeu boa parte do patrimônio. O que falta aos nossos jovens investidores? Falta uma noção mais clara de objetivo. Não é que eu quero 10, 15, 20, 30% ao ano. Eu quero investir um certo valor para colher tal resultado no longo prazo. Não necessariamente resgatar, né? Mas eu quero juntar 3 milhões para lá na frente viver com 15, 20 mil de renda de aposentadoria. Além disso, eu quero passar uma temporada no exterior. Além disso, eu quero fazer um curso. Então, quando a pessoa investe, por exemplo, em cripto, e fala, puxa, eu pus 10 mil que viraram 20, que viraram 200. Se a pessoa não tem objetivo do, quando chegar a 200, eu vou tirar 50 e vou realizar um sonho, esses 200 vão virar 100 em algum momento, vão virar 50, daqui a pouco vira 300, ele vai ficar surfando isso vai fazer mal para ele. Se a pessoa investe no investimento mais agressivo e aprende a realizar alguns projetos e aportar outros resultados para colher resultado interessante, ele vai ter vários projetos sendo concretizados, dando um sentido para a carteira dele. E aí quando a gente fala qual o melhor investimento? Bom, a pessoa precisa ter primeiro uma reserva de emergências. Para não ter ansiedade, essa pessoa precisa acomodar imprevistos no curto prazo. Se eu olhar os últimos 20 anos de Brasil, talvez esse seja o melhor momento para comprar ativos de renda fixa que me deem uma boa reserva de emergência. Hoje eu ainda consigo mais de 100% de CDI, alguma coisa... A gente fala de reserva de emergência, a gente sempre está falando de investimento de curto prazo, né? Mas eu, por exemplo, não tenho tanta liquidez na minha carteira. Eu tenho muitos investimentos que foram comprados nos últimos 5, 10 anos, que eu sei o quanto vai vencer de CDB de baixa liquidez no mês que vem, no outro mês. Então, poxa, se eu preciso, digamos, de 5 mil por mês, e eu tenho no mês que vem vencendo 30, no outro 32, no outro 20, eu sei que uma parte cai na minha conta, outra parte eu reinvisto. Então, chega uma hora que basta ter um bom produto de renda fixa na minha carteira. Nós temos produtos fantásticos de renda fixa. Agora eu tenho projetos de longo prazo. Bom, longo prazo cabe bem uma renda variável, né? Vamos para cripto, small cap? Não. Eu iria para uma renda variável mais comportadinha. Porque se tudo der errado na minha vida, eu quero ter certeza naquilo. Ações mais tradicionais, ações uma carteira com um bom potencial de crescimento. Aí eu tenho outros projetos que eles são menos obrigatórios. Eu quero trocar de carro daqui a 2 anos. Então eu preciso juntar lá, 20 mil reais para trocar de carro. Mas vou fazer uma aposta em cripto, vou fazer uma aposta em empresas que estão meio depreciadas aqui. Se eu acertar nessa aposta, aos 20 mil eu acrescento
100% o que der de resultado. Pode ser mais 50, mais 100, mais 120. Eu vou ter um carro muito mais sofisticado se eu tiver um sucesso, uma aposta ousada. O cenário agora é interessantíssimo. A gente vê o mundo depreciado, o Brasil depreciado na renda variável, fundos imobiliários depreciados, geradores de renda estão depreciados e a renda fixa está lá em cima. Se eu montar uma carteira balanceada, um pouquinho de cada coisa, se alguma coisa perder valor, eu tiver de onde tirar para comprar aquilo que for mais barato, eu estou num cenário perfeito para qualquer tipo de investimento hoje. Eu sempre gosto, no Brasil, dos setores financeiro e de varejo, sempre diversificados. O mercado financeiro está passando transformações incríveis, as grandes marcas, elas são poderosas, as pequenas marcas têm que ser respeitadas. Varejo é a mesma coisa. Magazine Luiza é um ótimo exemplo, né? Que, puxa, quanto que esse papel voou, né? E de repente a concorrência se mexeu de um jeito diferente, perdeu muito valor. Tem que diversificar. Se um perde, o outro ganha muito. Eu gosto no Brasil de varejo e bancos e neste momento do Brasil eu daria uma atenção para tudo que está relacionado à exportação e commodities agrícolas. O Brasil está aumentando muito a produtividade agrícola. Não sei o quanto vocês viajam pelo Brasil, mas entrou na fronteira com o Centro-Oeste, qualquer estado do Centro-Oeste, entrou no primeiro mundo. Está num lugar que as pessoas são felizes, a vida é segura. Você fala Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia. Eles estão tranquilão, né? Eles estão sempre relax. Um pouco relax. Esse Centro-Oeste se uniu de uma forma como se fosse uma federação à parte. Porque ali é a região pujante, os países estão fechando fronteiras, perdendo produtividade, o Brasil só ganhando produtividade. Os jovens que nasciam lá e queriam viver nas grandes cidades, se estão indo para as grandes cidades é para aprender e voltar para lá. As universidades lá estão crescendo muito. Então tem um Brasil que está criando um resultado que eu acho que ainda está para mostrar o impacto disso no PIB verdadeiro nos próximos anos, quando os países concorrentes vão começar a aprender lições com o Brasil. Nós não só estamos mais produtivos, como nós somos talvez o melhor país do mundo em termos de resultado potencial com redução de carbono. Ninguém gera tanta redução de CO2 quanto o Brasil hoje no mundo. Nós só não estamos organizados em relação a isso. A hora que a gente organizar uma bolsa de neutralização de carbono no Brasil, cara, segura essa economia, capaz de se tornar um dos 3, 4 países mais ricos do mundo. Então o potencial do Brasil é muito bom nos próximos anos. Montar uma carteira de investimentos, apostar no Brasil, não citei, negócios imobiliários e pequenos negócios também, tá? Todos tendem a se beneficiar desse momento interessante que o Brasil pode criar, principalmente se houver uma responsabilidade dos próximos governos. Agora falando em fundos imobiliários, na sua opinião, vale mais a pena a pessoa investir em imóveis físicos para ela alugar e gerenciar esses aluguéis ou investir em fundos imobiliários buscando uma renda passiva? André, se a pessoa tem tempo, tem conhecimento, leva jeito sobre negociação de imóveis, investir em imóveis físicos é muito mais interessante porque a pessoa vai comprar aqueles imóveis muito baratos, comprar imóveis em leilão, tem uma proximidade com o inquilino, vai garantir um resultado melhor do que os fundos imobiliários oferecem, porque os fundos imobiliários têm intermediário, tem um gestor de fundo, né? Um ativo de grande porte entre muitos investidores. Então, o que é um fundo imobiliário? É uma forma de você participar de um setor promissor no Brasil de maneira organizada. Se é organizada, tem conveniência. Tem conveniência, está pagando um preço por isso. Para se livrar desse preço, vai ter que usar seu tempo. Eu, por exemplo, para mim sempre foi um drama negociar imóveis. Não sei se vocês têm ideia, você chegar num cartório para assinar um contrato de venda, a pessoa fala, você não é aquele especialista do livro lá? Eu sou. Pô, se o Gustavo Cerbasi tá vendendo imóvel, quem tá comprando tá fazendo mau negócio, não tá? Aí você fica aquela situação, meio, eu me exponho, é constrangedor. Alguns falam, mas monte um negócio. Cara, isso pra mim, meu tempo é muito caro. Principalmente o número de negócios que eu tenho, minha hora é cara. Então, eu gosto de fundos imobiliários pela praticidade. Não é pra ganhar mais do que eu ganharia com negócios reais. Isso vale para empresas. Onde eu acho que eu vou ganhar mais negócio, investir mais dinheiro, vou ganhar investindo em ações ou montando um negócio? Cara, se você é bom de negócio, com certeza vai empreender. Só que vai tomar horas e horas e noites de sono. Você tem que levar jeito para aquilo. Se a pessoa sabe que o Brasil vai crescer e não leva jeito para negócios, monta uma boa carteira de ações. Então, todo o mercado financeiro, estamos falando de fundos imobiliários, de ações, podia falar de fiagro, investimento em reservas florestais. Cara, se você não entende de mato, de árvore, não vai pisar na terra, né? Invista num fundo que faz isso. Você sempre está dividindo com alguém o seu resultado. Dividir o resultado sempre tende a ter uma rentabilidade mais previsível, porém menor do que aquela quando você assume o próprio risco. A gente está falando de fundo imobiliário. O fundo imobiliário não deixa de ser um ativo real. Está investindo em cotas de um fundo que tem participações em prédios, em portos, em aeroportos. É diferente quando a gente fala de uma opção de compra e venda, que pode virar pó no meio do caminho. A gente fala de criptoativos, né? Que é o assunto da moda, mas os fundamentos são bem limitados. Então você faz algumas apostas num certo ativo. Por isso que a gente recomenda ter uma parte da carteira naquele tipo de ativo. Agora, eu recomendaria alguém ter 100% da carteira em fundos imobiliários? Se cuidar para que uma parte dessa carteira, 100% não, né? Mas que um pedaço seja reserva de emergência.
emergências, liquidez imediata. Quer montar uma carteira de renda? O único cuidado é uma diversificação eficiente. Fundos de fundos, a pandemia nos mostrou uma lição importante, né? Shopping centers eram os ativos mais rentáveis pré-pandemia. Foram os primeiros a fechar com a pandemia, foram os fundos que mais deram prejuízo. Então é um pouco de shopping, é um pouco de laje comercial, logística, infraestrutura, um pouco de cada, sempre com um pezinho maior, né? Uma participação maior naquilo que tem maior potencial, aquilo que está mais defasado no mercado, mas jamais